fugindo um pouco da física agora da coisa, falando da sua profissão, né, da veterinária, entrando sobre isso. Como é que é a sua rotina? Porque dizem que quem dá laudos fica num subsolo, no ar-condicionado, sozinho no escuro, sem ninguém. Bom, chega no computador, ele só emite o laudo, quem vai lá ele já acha ruim, ele gosta de ficar sozinho. É assim mesmo? Não é totalmente assim, mas é um pouco assim. A minha cor já deixou, já mostrou que não toma sol, não sai muito, né? Mas por que a gente fica no escuro? Porque o nosso olho tem que ficar com a iluminação que vem da tela, que a gente vai laudar, né? Ou escrever o relatório. Tá aí um outro termo que eu acho interessante a gente comentar. Se é laudo ou relatório radiográfico. Laudo é uma coisa incontestável. Só que no raio-x a gente está vendo é um humano que está escrevendo e que tem a sua interpretação. Então pode ter aí algumas divergências, algumas interpretações que vão um pouco para um lado, dependendo do jeito que eu escrevo, do jeito que uma outra pessoa escreve. Pode tender para um lado ou tender para o outro, então não é incontestável. Mas eles não dizem que a imagem não mente? A imagem não mente, mas o relatório fui eu que escrevi, entendeu? Ou um outro radiologista escreveu, o outro que escreveu, tipo, viu uma coisa que tendeu para mais um outro, não outro diagnóstico, dá um mas exemplo vamos de uma supor, coisa que pode ficar um pouco ambígua. É uma interpretação diferente daquela imagem. Exato, é uma interpretação. Eu pego, por exemplo, o tórax. O tórax, quando a gente aprendeu na película radiográfica, era coisa antiga, que tem que molhar nos químicos e tal, a gente não tinha tanto detalhe quanto a gente tem agora na radiologia digital. Então a gente colocava e não dava tanto detalhezinho fino com aquela radiografia analógica. E aí, quando a gente passa para o digital, a gente consegue ver muito mais os brônquios, a gente consegue ver muito mais os detalhes do pulmão. Melhor definição. Isso, quer falar assim. melhor definição. É tipo pensar que antigamente o povo via televisão naquelas TV Tube, agora você tem uma HD 4K, pra você 4K. etc. Exatamente isso, exatamente essa comparação. Então agora a gente vê muito mais detalhes. E aí a gente vê muito mais detalhes e uma coisa que a gente aprendeu, que um pulmão de velho, que a gente fala, um animal que é mais idoso, ele já tem uns desgastes de brônquio e vai ter algumas partes mais radiopacas, né? Vai ficar um pouquinho mais claro esse pulmão. Com a minha experiência, eu já poderia falar, isso é um pulmão de velho. Não acho que precisa comentar que tem uma opacificação. Mas era de um jovem de 30 anos. E aí uma outra pessoa vai lá e fala, eu acho que tem uma opacificação broncointersticial e inclui no diagnóstico diferencial a senilidade. Entendeu? Então tem essa diferençazinha do tipo, eu falo, isso é um pulmão normal dessa idade. E uma outra pessoa pode colocar, isso é um pulmão que está opacificado, mas pode incluir no diagnóstico diferencial a senilidade. Entendeu? Sim. Então tem aí algumas diferenças, umas nuances, e por isso que eu gosto de colocar que aquilo é um relatório radiográfico, No e caso, não um laudo. Você foi falando, foi me lembrando a patologia, né? Porque a patologia você escreve o que você tá vendo, você nem chuta o que pode ser. Na verdade, ali vem um... Mas é importante você ter também, igual na radiologia, um histórico anterior o histórico animal. chega pra você. É por isso que ele falou que é importante exame complementar de imagem. Então, porque é importante você ter o histórico do animal para você poder contextualizar aquilo ali para você ser mais fidedigno. Tipo, o animal é velho. Então, aquilo ali você não vai colocar no seu laudo porque o animal é velho. Mas você precisa saber que o animal é velho. Justo. Exatamente. É muito importante ter toda a suspeita, um breve histórico do que está acontecendo, porque o radiologista ele está ali para auxiliar o clínico. O clínico está pedindo a radiografia porque ele quer tirar uma dúvida. Então eu preciso que esteja escrito na solicitação a dúvida. Ou que eu não sei o que está acontecendo. Sim, mas assim, pelo menos coloca a queixa principal, o porquê que chegou para atender, ou se quiser colocar, nossa, teve uma leucocitose a esclarecer, ou teve qualquer coisinha, eu preciso saber pelo menos um pouco, exatamente se contextualizar desse animal, para eu poder ajudar, né? É porque vamos supor, você vai ficar de 30 minutos a 1 hora com aquele animal ali fazendo o exame nele. Se você tiver um caminho para procurar, você vai ter muito mais informação pertinente para o clínico do que se você ficar tirando fotos aleatórias. Porque aí no relatório eu já vou falar, né? O animal é velho, mas eles estão suspeitando de alguma coisa em pulmão, então eu vou ficar mais focado, vou prestar mais atenção. Não que eu deixo de prestar atenção, mas a gente foca melhor, a gente... Inclusive no ultrassom, né? Tem muitas coisas que são difíceis de pegar. Adrenal, pâncreas, é mais complicado da gente pegar, que é um negocinho de 2 centímetros, tá lá dentro e ainda fica lá perto da coluna.
E você tá acessando por aqui, o tanto de gás que tem na frente.